ver se voltou. Tá travando ainda? Escrevam aí se tá travando ainda. Tá travando ainda, não? Oi, Pamela, Yasmin, boa noite. Hey, Ana, oi. Não tá travando, né? Eba, então tá. Vou falar do filme. Então esse filme, gente, ele se chama O Caso em Defesa de Cristo. E é um ateu que não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em ninguém. Ele era ateu, que eu não acredito que exista uma pessoa ateu, porque de fato em alguma coisa eles acreditam, tenho certeza absoluta. Então, enfim. E aí o filme é o seguinte, conta a história de Lee Strobel, que é um ateu, e seu casamento entra em provação quando a sua esposa começa a seguir a religião católica. O que acontece? Não sei se era católica não, a religião, mas eu acho que está escrito aqui porque é, né? Sinopse, então essa é a religião. Eles prometeram não falar de Deus para os filhos deles se eles tivessem filhos, né? E aí, quando eles eram bem jovens, e a mulher dele falou assim, ok, então não vamos falar de Deus, não vamos inserir Deus na vida da nossa filha, do nosso filho. E ok, só que ela é tocada por Deus de uma forma que ela é tocada. Então, o que aconteceu? Ela chegou pra ele e falou assim, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa, eu quero ir na igreja. Domingo eu quero ir na igreja. Aí ele fala, tá brincando, né? Tipo assim, você não tá falando a verdade, você quer ir na igreja. Como assim? A gente prometeu não falar de religião, de falar de Deus. E ele já tinha um filho, né? E aí o filme acontece. Ele existe, a história dele é verdadeira, tem várias reportagens dele no YouTube, tem várias coisas, então assim, esse filme é maravilhoso, se vocês quiserem assistir, vale muito a pena, vale muito, 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 muito a pena, de verdade, então assistam esse filme. Pra quem não acredita em Deus, né, que me perguntaram aqui sobre quem não acredita em Deus, então por favor, assistam esse filme, ou mostrem pra quem não acredita, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de quem for assistir, ok? Então vamos lá. Hoje a frase que eu gostaria que vocês anotassem no caderninho de vocês aí é: Deus não fecha portas, Ele me aproxima de bênçãos e de seus planos para mim. Anotaram? Claro que não, né? A gente acabei de falar, então anotem aí. Vão dando um ok aí quando acabar. Hello, I'm sorry, this live is in Portuguese. Vamos lá. Anotaram, gente? Deus não fecha portas. Ele me aproxima de bênçãos e de seus planos para mim. Ok? Vocês já anotaram aí? Tá tudo certinho com a internet? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo, né? Dessa vez. A gente já tá 15 minutos aqui, gente, sem começar a leitura. Deus é mais. Maravilhosa. Obrigada, Fernanda. Deus não fecha portas. Ele me aproxima de bênçãos e dos seus planos para mim. Por que eu vou falar isso? Porque a gente vai ler isso hoje, tá? Vamos ler sobre isso. Anotaram, né? Se não anotaram, tudo bem. Pode... Vai ficar aí. Se bem que quando eu coisar os comentários, sai, né? Será que eu deixo comentário aberto hoje? Será, Deus? Pensando aqui. Tô sentindo de deixar os comentários abertos. Vou deixar, gente.
Enquanto isso, ó, envia essa live pra alguém aqui, ó, nessa setinha. Manda essa live pra mais pessoas. Às vezes você sabe sua mãe, sua avó, sua tia, sua amiga, sua prima. Alguém que tá sem fazer nada em casa, despretensiosamente, manda live. Os comentários distraem, né? Então tá, então eu vou tirar. Então vocês já notaram? Deus não fecha portas. Ele me aproxima de bênçãos e dos seus planos pra mim. Vamos lá, vamos começar então. Eu vou tirar, mas aí depois eu abro. No meio, antes de finalizar, eu abro os comentários, tá bom? Que aí vocês já vão comentando junto comigo. Já que hoje a gente deu uma enroladinha. Pronto, tirei, mas daqui a pouco a gente volta com eles, antes de finalizar. Então a gente vai começar a falar agora de Isaac em Gerar, que é o nome dessa cidade, desse lugar, ok? Como vocês sabem, a gente falou ontem do filho Ismael. E aí falamos dos israelitas e dos muçulmanos, né? Falamos, deixa eu ver mais o que? De Esaú e Jacó, né? Os 2 filhos. Ponto. Ok. Então a gente vai começar aqui agora. Isaac em Gerar. Houve naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, uma grande fome. Por isso, Isaac foi para Gerar, essa cidade, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Assim ficou Isaac em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Lembra que Abraão fez isso também? Não, ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é a tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e teria trazido culpa para nós. Ele tá falando assim, qualquer homem que poderia pensar que qualquer pessoa poderia ter pego Rebeca para poder deitar com ela, e eles iam ser super desgraçados ali. Eles iam ser amaldiçoados. Então assim, a responsabilidade de uma mentira, a responsabilidade do que ele fez. Ou a irresponsabilidade, né? A consequência da mentira. E aí Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, muito, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Eles ficaram com tanta inveja dele, que eles foram lá, cobriram com terra todos os poços que o Abraão mandou os servos dele cavarem e achar água, tudo que eles acharam água, tá? A Bíblia não fala de certo quantos poços foram, mas existe um estudo dizendo que foram 7, em média 7, porque o nome do primeiro
do último poço, que é o que vai falar aqui, ele significa o sétimo poço. Então, acreditam que tenha sido 7, ok? Vou chegar lá. Então, Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossas terras, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que o seu pai tinha lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Por que a gente falou hoje na frase do dia ser Deus não fecha portas, Ele me aproxima dos seus planos e das bênçãos, né? Porque olha quantos poços que os servos de Isaac abriu e veio essa água é minha, sai. E aí tiveram que fechar. Ele andou mais um pouco, achou um outro, fez um outro poço, conseguiu mais água, abriu um outro e fechou o poço de novo, brigaram de novo, os pastores deles brigaram e ele não conseguiu. E o outro. Por que eu recebi essa inspiração de falar dessa frase especificamente? Porque a última frase dele, veja bem o que ele próprio falou. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Ele fechou uma, teve que sair de lá. Fechou a outra, abriu uma, teve que sair de lá. Abriu outro poço, teve que sair de lá. E isso são as portas que o mundo fecha para você, para nós. Então, quando a gente tá atrás de alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente tá passando por alguma coisa, a gente fala: meu Deus, quantas coisas, quanta porta fechada, meu Deus, quanto não sei o quê. E assim, todas as vezes em que se fecha uma porta, ou uma oportunidade, ou uma coisa assim, geralmente o ser humano tem a tendência de cair no poço, literalmente, né? Falando dessa história, o ser humano tem a tendência de se sentir mal, de achar que aquilo ali não é uma bênção, que aquilo ali é um castigo, que aquilo ali é um mal, que aquilo ali... Eu já falei isso pra vocês e eu vou falar assim pra sempre. Não propaguem o mal. Vocês têm Deus pra propagar. Não façam marketing pro mal. É o mal que fez isso, é o castigo que eu tô recebendo agora. Meu Deus, isso é uma desgraça. Meu Deus, isso não sei o que. Meu Deus, não sei o que. Toda vez que você reclama e clama isso para sua vida, você está deixando de ver que Deus está fechando essas portas porque Ele vai te levar para o lugar certo, se você confia nele. Não tem como você não confiar, você confiar e achar que aquilo ali está acontecendo porque você não merece. É o contrário. Deus cuida de cada um de nós e nos mínimos detalhes. Deus cuida da gente em formas que a gente nem acha, porque não é porque a gente não está vendo que Ele não está trabalhando na nossa vida. Não é porque a gente não está vendo, não está enxergando algo novo, algum passo novo, alguma pessoa nova na nossa vida, alguma coisa que Ele já não fez. Você vai se atrasar amanhã no trabalho, vai passar no posto de gasolina, aí não sei o que, porque a pessoa nova que vai chegar no seu trabalho vai ver. A gente não entende qual é o plano de Deus, a gente nunca vai saber, mas o que a gente sabe é que Ele promete e cumpre, o que a gente sabe é que Ele ama a gente incondicionalmente. Então, toda vez que você achar que uma porta está fechada para você porque é ruim, porque Deus não te ama, porque Deus não existe, ou porque você está passando por alguma coisa, vocês estão ouvindo tudo aí? Aperta um coraçãozinho aqui só para eu ver, porque não sei, né? Vai que tá travando de novo. Aperta um coraçãozinho se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo. Tá, estão ouvindo. Então, veja bem, a frase que ele usou aqui, Isaac poderia muito bem dizer assim:
ai, que bom, agora achei o poço, vou botar minha terra aqui, a gente vai poder acampar e fazer a nossa cidade. Não, olha o que ele falou, de tão especial que essa frase é para nós, que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus. Agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos nessa terra. Então, quando chegar uma porta fechada na sua vida, quando alguma coisa acontecer na sua vida, eu tenho certeza absoluta que vai chegar o momento que você vai dizer: agora o Senhor me abençoou, porque aquela porta não era bênção. Aquela outra porta também não era bênção. Aquela outra pessoa não era bênção. A outra pessoa não era bênção. Aquele amigo que te machucou não era bênção. Aquele parente que te machucou não era bênção. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, toda porta, toda dificuldade, tudo que acontecer na sua vida, para que você entenda que Deus tem o seu caminho para você. Ele tem o seu propósito, a sua história para você. E Ele prometeu. Não tem, você vai ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, você só vai encontrar Deus prometendo e cumprindo. Ponto. Isso é um ponto número 1. Então, se você já acredita nele, você já foi declarado filho. Você já é herdeiro de tudo que Deus criou. A gente acompanhou em Gênesis 1. Ele olhou, viu que a terra era boa, ele olhou, viu que era bom, viu a luz, viu o mar, viu a terra. Tudo isso é nosso, como herdeiros de Deus. Mas não a terra, porque a gente vai embora, isso aqui é passageiro. Mas o bem que isso vai proporcionar. Você quer ver uma coisa? Vocês já perceberam que a gente olha para a natureza, a gente muda totalmente? A gente fica bem? Já percebeu quando a gente está no caos da cidade, metrô, carro, trem, pessoas o tempo inteiro? Se a gente tem um refúgio na natureza, vocês já repararam que só de ficar olhando um pôr do sol, só de ficar olhando uma montanha, só de caminhar pelo mato, só isso já reenergiza a gente? Porque a energia é o que Deus criou a gente, Deus foi com a energia, por isso que ele descansou no 7º, ele usou a energia dele para criar tudo aquilo. Então ele é quem nos reabastece, ele é quem nos dá, ele é fonte de água para nossa hidrelétrica, digamos assim. Vocês entenderam? Então não esqueçam disso. Quando fecharem portas, tenham certeza, não duvidem, não fiquem questionando, entrega na mão de Deus, Senhor. Essa porta fechou, era o que eu queria muito, mas eu queria muito essa porta aberta. Mas não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Não é o que eu entendo, é o que o Senhor me fará entender. Então eu profetizo, aí você fala isso, eu profetizo que vai chegar o dia em que eu vou dizer: agora Deus me abençoou e eu vou prosperar nessa terra, assim como Isaac fez. E fale mesmo, declare mesmo, aceita e receba isso, porque o seu pai permite que você faça isso, o seu pai permite que você fale isso. Ok? Vamos lá. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, é Berseba, eu acho, ou Berseba, não sei como faz a pronúncia, tá? Mas é isso. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deixa eu passar a ambulância que eu já falo. Ei, passou, obrigada a Deus. Que Deus acompanhe, para que dê tudo certo. Então eu quero que vocês entendam uma outra coisa também. Enquanto eu tava lendo, Deus me colocou assim na cabeça: vai ter alguém que vai perceber, ou que vai perguntar, ou que vai se perguntar: por que Deus tá falando de novo? Não tenha medo, sou eu, Deus. Porque aqui tá dizendo, né? Ele apareceu para Isaac e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Toda vez que acontecia, porque naquela época já existia mágicos, bruxos, enfim, sei lá, como a magia negra, essas coisas, a gente vai ler isso quando a gente chegar em Êxodo, lá pra frente. Você vai ver que, nem sei, Êxodo, você vai ver que Moisés vai fazer algumas coisas que Deus comandou e vem outras pessoas e fazem também, como se fosse um truque de mágica. Então o que acontece? Naquela época, creio eu, isso é um pensamento meu, que Deus dizer pra você assim: não tenha medo, calma, é pra pessoa não acreditar que são outros deuses, para as pessoas não acreditarem que aquilo é uma aberração, alguma coisa assim. Então toda vez que aparecer na Bíblia Deus dizendo: sou eu, seu Deus de Abraão, sou eu, é pra que a pessoa não tenha medo, pra
que a pessoa não ouça aquilo e fale, meu Deus do céu, o que é isso? E corre dele. Então ele fala para que a pessoa tenha certeza que é ele quem está falando. Mais uma vez, reconhecermos a voz dele na nossa vida. Porque a gente ouve voz de muitas pessoas, a gente ouve muita coisa no mundo, mas a gente precisa saber reconhecer a voz dele. Então quando ele aparece para você, ele vai dizer, não tenha medo, isso sou eu que estou falando, eu que estou lhe enviando, ok? Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a Abimeleque de Gerar. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante dos seus exércitos. E Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Lembra que Abimeleque pediu para ele ir embora? Ele falou assim, você já está muito próspero, muito poderoso para nós, então vai embora. Então ele está perguntando, por que vocês vieram aqui me ver se vocês foram hostis comigo e me mandaram embora? E aí eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te desejamos paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Pelo que eu leio aqui e creio, eles ficaram com medo do Senhor, porque eles disseram, né? Agora claramente vimos que é o Senhor que está te abençoando e que está com você. Então a gente veio aqui querer paz, a gente não quer briga, porque eles tinham temor a Deus, eles tinham medo dos castigos e o que Deus poderia fazer caso, já que Isaac estava tão poderoso, né? E tão abençoado por Deus. Então eles foram lá fazer um acordo de paz. Isso foi o que eu senti lendo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Por isso que se você colocar lá no YouTube, você vai ver o poço de Berseba. E até hoje, como eu falei, a Bíblia é tão incrível que está escrito assim, até os dias de hoje, escrito há mais de 3 mil anos atrás, e a gente até hoje, e olha, veja que loucura. A gente está aqui tipo, meu Deus, posso procurar, posso ir lá agora, se eu quiser visitar, isso que está aqui existe. Então isso é lindo demais. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filho de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Isaac abençoa Jacó. Isso aqui é momento seríssimo. Não desfoquem, foquem e prestem bem atenção nisso aqui, tá? Como vocês sabem, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos que brigavam na barriga, vocês lembram disso, né? De ontem. E desde a barriga brigaram e Deus foi explicar para ela quando ela clamou, que a gente tem que clamar sempre, né? Clamou e falou, aí dentro de você moram 2 nações, e é já por isso que eles estão brigando. E aí quando nasceram, Jacó já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então, agora veja bem o que está acontecendo, tá? Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho? Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, eu já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú, deixa eu explicar, a Rebeca, ela gostava mais de Jacó e Isaac gostava mais de Esaú. Por quê?
o que a gente entende é que Esaú sempre dava ao seu pai, Isaac, a caça que ele fazia do dia. Então era como se fosse um agrado, era como se fosse, né, o que o Isaac gostava de comer, o que ele gostava, no final de toda a caça que Esaú fazia, ele trazia para o pai. Então acredita-se que era por isso a coisa de um preferir o outro. E a Rebeca não, a Rebeca já gostava mais de Jacó, por isso que vocês vão entender nesse momento agora. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho, Esaú. Quando Esaú saiu para o campo para caçar, disse Rebeca ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Mas disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. A Rebeca queria que o Isaac abençoasse só o Jacó, que na verdade ele deveria abençoar Esaú para o seu primeiro filho, para o seu filho que, né, herdaria tudo, e daria continuidade ao legado dele. Então, ela, enquanto ele foi caçar, ela falou para caçar no campo, que era longe, ela falou para Jacó, que cuidava do rebanho dele lá: vai lá e pega 2 ovelhas, porque eu vou fazer aqui a comida tanto que ele quer, que ele gosta, saborosa, do jeito que o Esaú traria carne, e você que vai no lugar dele. E aí ele falou: mas eu vou ser amaldiçoado, como assim? Vou fazer isso? Vou enganar meu pai? E outra, ele tem pelo no corpo. Lembra que lá atrás a gente leu que ele era peludo e era ruivo? Ou moreno na tradução? Então, ele perguntou, ela falou assim: não, vai cair sobre mim. Eu me responsabilizo que a maldição cai sobre mim se for o caso, mas vai lá e faça isso. Então, ele foi influenciado pela mãe, tá? Então, ele foi, apanhou os cabritos, tudo mais, e aí os trouxe à sua mãe, que preparou a comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa, o pão que tinha feito. Ele dirigiu-se ao pai e disse: meu pai? Respondeu-lhe ele: sim, meu filho, quem é você? E ele dirigiu-se ao seu pai e disse: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, pensando que era Esaú: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e então o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho, Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu o coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele aproximou-se e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah,
O cheiro de meu filho é como um cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, e que seus irmãos curvem-se diante de você, os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoar. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou a comida saborosa e a trouxe ao seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? E ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de filho mais velho. Lembra na sopa que ele estava morrendo de fome? Ele falou assim: Eu te dou a sopa se você me der o direito de ser filho mais velho. Aí ele falou: Eu já tô velho mesmo, por que eu vou querer esse direito? Ele falou assim: Não, prometa que você vai me dar o direito. Aí ele falou: Tudo bem. Então ele trocou o direito de herdeiro, de filho mais velho, por um prato de comida. E aí, pelo prato de comida não, pela fome que ele estava sentindo. E agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você e a todos os seus parentes. Tornei servos dele e a ele supri de cereal e vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? E Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também. Então chorou Esaú em voz alta. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do alto do céu. Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Aperta um coraçãozinho. Tocou o negócio aqui. Então aí, tá. Vou responder então qual foi a bênção que Isaque deu para Esaú, tá bom? Então seu pai respondeu-lhe, essa foi a bênção dele, vejam bem. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra,
Entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Lembra que cananeia vem de Caim lá de trás, né? Que já tem essa energia de morte, de mal e tudo isso. Então ele não quer que case, ele quer que case com a família dele, que são os abençoados de Deus, que são, né, que creem em Deus dessa forma, ok? Então ele tá aqui falando, não se case com cananeia. E outra coisa também que eu ia falar, vocês lembram que, ó, a Rebeca falou pra ele lá, pra ele procurar o irmão dele, Labão. Lembra que Labão foi, que a Rebeca chegou no poço, e aí o servo de Isaac foi lá e falou, olha, meu servo pediu aqui pra eu vir. Então, ela teve filho e tudo mais, né? Então ele falou, não se case com a mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da sua terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu-se de Jacó, e esse foi a Padã Arã. A Labão, filho de do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado para Padã Arã, para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai, Isaque, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Então veja bem, por um ato rebelde ele foi lá e falou, meu pai não quer que case, então beleza. Ele foi lá, casou, já tendo mulher, tudo isso, foi lá e tomou a mulher pra ele, né? Ai gente, essa história aqui agora embrulha até o estômago. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado local, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma de suas pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e no seu topo alcançavam os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em seu pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo.
Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitado por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam águas às ovelhas. Depois recolocaram a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: Sim, nós os conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, ele vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Enquanto eles estavam tendo esse papo, a Raquel estava chegando. Disse-lhe ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. E então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Casamento de Jacó. Fazia 1 mês que estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia no lugar, a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? O que dá a entender aqui? Que ele deu a festa para poder fazer o casamento, né, de Raquel e Jacó. Só que o que acontece é que na noite de núpcias, tudo isso, eles ficavam no escuro, né? Não tinha lâmpada, tudo isso. Então era uma velhinha aqui, uma luzinha ali. E eles se deitaram sem falar nada, sem se ver, só tiveram aquele momento ali, só se amaram. E quando ele acordou de manhã, ele viu que era Lia, não era Raquel. Aí eu fico me perguntando como o mundo dá voltas pelo simples fato de Deus ser justo, né? Porque por muitas vezes eu achava que Deus era muito bravo, mas Deus não é, Deus é justo. Então a gente lida como algo bravo, mais ou menos assim, digamos, porque a gente acha que está sendo contra o que a gente quer, o que a gente pensa. Mas olha o que ele fez com o pai. Foi no escuro não, porque Isaac não enxergava, né? Mas foi sem o pai saber que ele foi lá e enganou o pai pelos olhos. E pelo que ele foi enganado dessa vez?
Pelos olhos. Então é engraçado isso, né? Ver que aconteceu isso, assim. Quando eu li, eu falei, meu Deus, o Senhor é muito justo, porque eu me revoltei. Falei, gente, como é que pode ele ter sido mal, enganou o pai, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, não é possível. Mas depois eu entendi, depois lendo a gente vê, Deus é muito justo, ele não falha nunca. Então, é isso. E aí, veja bem, Labão respondeu. E aí outra coisa, Jacó era muito próspero. Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia era prosperidade, abundância. Então Labão, que não era burro na cabeça dele, ele queria que Jacó ficasse ali, o rebanho crescesse, que ele tivesse prosperidade. E aí, se ele deitasse com Lia, ele não teria como deitar com Raquel, a não ser que... Vamos continuar lendo. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a minha mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão deu-lhe a filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, quando o Senhor Deus viu que a Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu o nome de Ruben, porque dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Ai, tadinha, gente, veja bem. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Portanto, o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso, disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, e por isso deu-lhe o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do meu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho me trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitara com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho.
Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Depois ouviu Lia, e ela engravidou e deu ao Jacó o seu 5º filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com a dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Olha isso, hein? Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Meu Deus. Ela engravidou e deu luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José. Veja bem, o único filho, o primeiro filho de Raquel, que era estéril. Meu Deus. Vejam bem, gente, que a gente tá no último, a gente tá no penúltimo. Vou desbloquear aqui. Não vou desbloquear não, gente, porque senão a gente vai ficar, a gente vai se dispersar, né? Não, vou desbloquear sim, porque daí vocês podem escrever, mas é que a gente fala depois então, pode ser? Ai, meu Deus, então tá. Veja bem, José, filho de Raquel. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais os servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe o quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor à minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Então disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão se preparou todos os bodes que tinham listras, as manchas brancas, todas as cabras que tinham manchas brancas, tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, e a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o rebanho o rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos.
Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente do rebanho, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham a beber. Eles se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes dos rebanhos dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que se separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos do bebedouro em frente aos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas e camelos e jumentos. Acabou, gente. Agora eu vou abrir aqui. Tem uma coceira no nariz, no meio do negócio. Ai, meu Deus. E aí, o que vocês acharam? Me contem. Muita informação, né? Primeiro, a gente viu ali, né? Jacó tá bem ali. Vai acontecer muita coisa ainda. Amanhã, veja bem. Amanhã a gente vai ler sobre Jacó fugindo de lá. Vai acontecer muita coisa. Vai acontecer, tô falando como se fosse um filme, né? Aconteceu muita coisa. Labão persegue Jacó. Jacó foge de lá. Depois Jacó prepara o encontro com Esaú. Ele vai encontrar o Esaú, irmão dele, depois de tanto tempo. Depois de ter traído o irmão, depois de ter pego a bênção do irmão, depois de ter pego a herança do irmão. Veja bem. E não se esqueçam de José, tá? Que José. Então é isso. Agora me contem aí, o que vocês gostaram? O que vocês gostaram? O que vocês acharam? Muito bom, perfeito. Eita, família que vai dar o que falar. Lucy, maravilhosa. A história de José é cheia de propósitos. Estou ansiosa. Eu amo a história de José. Eu estou ansiosíssima. Zíssima de todasíssima. Mas eu acho que vai ser bom também ali, porque vai ter a briga de... Vou até falar pra vocês. Que aí vocês já vão entrar junto comigo na ansiedade, que eu não sou obrigada a passar ansiedade sozinha. Será que vai dar pra ser amanhã? Sim. Jacó vai lutar com Deus. Sério, isso é uma coisa que eu passei alguns dias respirando. Jacó vai lutar com a força de Deus. Veja bem o que vai acontecer com ele, tá? Quando ele estiver indo... não vou contar não, pra não dar spoiler. Mas amanhã... E vamos lá, vocês estão anotando tudo? Como é que tá? Vocês viram, né, gente, essa coisa dos irmãos e tudo mais. Esses irmãos de José, os filhos todos, né, de Jacó... vocês conseguem reparar que há um rastro pela... Não vou falar DNA, porque pode ser que seja a palavra DNA ou não, mas assim, vocês já repararam o peso que vem junto? Assim, tipo, sei lá, a Raquel teve inveja, ciúme da irmã e era, sabe, e tal. Mas aí não dá pra falar de DNA por conta de José, né? Mas vocês conseguem entender que tem um peso? Vocês não sentem isso? Que tem uma... Oi, Arádia, tudo bem? Boa noite. Vocês conseguem perceber que tem um peso assim, tipo, nossa, ele veio filho de lá, de cananeus e ir pra cá pesadíssimo, e daí Jacó, e aí... Vocês não conseguem perceber? Eu sinto muito isso, gente, pelos nomes também, vocês viram, né? Todo nome tem uma coisa. Porque Jesus me ouviu, o nome será tal. Porque Deus me ouviu, o nome do filho será tal, porque eu deixei de ser humilhada, o filho será tal. Então tem muita importância, inclusive o nome, né? Enfim, maravilhoso.
Esse José... Eu não entendi, calma aí. Esse José é o marido de Maria? Isso é uma pergunta? Não, não é o marido de Maria. Mãe ajudando o filho a mentir. Mãe ajudando o filho a mentir. Aí olha o que eu vejo. Eu vejo que Deus é tão perfeito e tão justo, né? Que se você parar pra ver, ele não te iguala ao que a sua mãe fez. Deus não te iguala ao que seu pai fez. Porque, por exemplo, Raquel teve toda essa história de inveja, de não sei o que, com a irmã, mas o filho dela, José, vai ser uma... A gente vai ler agora, a gente vai ler logo. Vai ser uma bênção. Aí você vê, Esaú foi super trapaceado e etc, mas guardou raiva, guardou rancor, guardou ódio no coração. E aí o irmão fugiu, e aí o irmão foi abençoado. Então assim, Deus tem propósito na nossa vida, tem propósito na vida das pessoas, e é por isso que não se pode uma pessoa dizer que a sua fé é menor que a dela, é maior que a dela. Não pode uma pessoa dizer que porque a sua família vai para a igreja, ou a sua família de religião X, ou que a sua família é isso, você também é. Não pode ser assim. Porque vocês veem isso? Porque Deus, ele é justo, ele não te iguala às pessoas, ele não te iguala, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua... Deus poderia não fazer Raquel fértil, mas ele fez. Deus poderia ter feito, por exemplo, o filho dela, porque ela foi tudo isso, porque ela fez tudo isso, porque Raquel teve inveja, porque tudo isso, que também, né, foi trapaceada, digamos assim, pelo pai. Poderia, mas não, Deus é justo. Deus, ele é perfeito. Então, se tem na sua vida uma pessoa que se dá bem, é o que eu quero dizer pra vocês, se tem uma pessoa que se dá bem, você fala, gente, aquela pessoa tá se dando bem, ela é super mal. Gente, Deus está de olho ali. Nada passa despercebido aos olhos de Deus nesse mundo, nada, nada, nada. Você pode esconder embaixo da cama, você pode esconder embaixo da terra, você pode cavar, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, o que você pode fazer? Não contaminar o seu coração com isso. Porque muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, muitas pessoas me perguntam se Deus existe, por que na África existe fome, por que o vírus está matando, Gente, uma coisa não tem nada a ver com a bondade e justiça de Deus. É uma coisa assim, e o que eu fico triste é de ver que as pessoas põem Deus em prova. As pessoas querem provar que Deus é bom se o mundo inteiro for próspero, mas a gente está vendo aqui que não é assim. A gente está vendo aqui que Caim matou o irmão. A gente viu que a mãe fez enganar o pai. A gente viu... Então, assim, né? Eu fico pensando assim, as pessoas... Deus está de olho em tudo. E eu falei pra vocês isso uma vez, e vou falar aqui de novo. Quando eu morei na Índia, eu achava que as pessoas lá eram tristes, porque o semblante era triste, a cor do país, do lugar, era triste. Você pode botar uma cor amarela, pode botar uma cor assim, laranja, que vai ser uma cor opaca, não adianta. Na Índia você não tem essas cores vibrantes, não tem. Não sei se é a poeira do lugar, não sei o que é, mas não tem. Eu associei aquilo ali com tristeza. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, gente, as pessoas aqui devem ser muito tristes. E ok, encontrei esse cara, o motorista de rickshaw, né, o carrinho. Aí eu falei, ele perguntou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil, ele até brincou, futebol, não sei o que. E aí depois eu falei, você tem vontade de conhecer o Brasil? Não, não tenho, não sou feliz aqui. Então assim, as pessoas podem dizer, nossa, mas na Índia tanto sofrimento, tanto isso, tanto aquilo. Deus está olhando. E Deus colocou a felicidade no coração daquele homem, que eu poderia dizer, gente, mas ele é motorista de rickshaw, ele deve receber sei lá quanto. Ou, gente, ele fica o dia inteiro dirigindo, Deus abençoa as pessoas, não é pela riqueza material, e sim pelo coração, porque vocês estão vendo, a gente vai ver muito mais ali, que a bondade, o coração puro, que a intenção do nosso coração é o que Deus vê. Deus não vê o que você está fazendo pelas pessoas. Por isso, inclusive, que Jesus diz, se uma mão faz uma coisa, que a outra não saiba. Porque se você fica contando bênção pelo que você faz, não faça isso. Faça do seu coração.
E se você vê uma pessoa que é má, uma pessoa que você acha que é má, uma pessoa que você julga, já começa por aí, que você julga e vê as atitudes dela e tudo mais, não entra naquela história. Não entra naquela vida, não é sua, não pertence a você. A história do seu vizinho também não pertence a você. A história da sua parente que se deu super bem na vida e você não, ou a outra sim e a outra não, não é sua história. Então foca na sua história, foca no que você tem a descobrir com Deus, foca nas bênçãos que você tem. E um coração puro, gente, é um coração que tem mais riqueza do que todo o dinheiro humano, do que todas as riquezas materiais que você possa imaginar. Nenhuma terra, nenhum palácio, nenhum dinheiro, nenhum celular, uma câmera, carro, mansão, nada vale para Deus. Nada vale. Ele te dá inteligência para você conseguir abundância financeira, ele te dá inteligência para você conseguir a sua prosperidade financeira, ele abre portas para você, mas é ele que está fazendo isso. Entende? Então, voltando, as coisas vão se interligando quando vai falando, né? Quando Deus fecha a porta, ele não está fechando porta que você não merece. Ele está fechando uma porque a que você merece está longe. Se você entrar nessa aqui, você não vai para o caminho que ele quer que você vá. Então, a sua bênção está aqui. O que você nem sabe ainda que você vai começar a pedir, porque tudo muda o tempo inteiro, né? Então, o que você merece na vida, o que ele tem pra você tá aqui. Aqui são as outras coisas na sua vida, certo? Ele te deu livre-arbítrio? Te deu. Mas o que você faz com o seu livre-arbítrio? Essa é a pergunta. Porque muita gente vem dizer, mas peraí, se você acredita em Deus, como é que você acredita em Deus e tem livre-arbítrio? Porque tem pessoas que já me perguntam isso. Eu falei, querido, você não vai conseguir mexer na minha fé. Você não vai conseguir abalar a minha fé. Então, eu só quero que você saiba que até o meu livre-arbítrio eu entreguei a Deus. Que até o meu livre-arbítrio pertence a Ele. Então, eu peço para que o Espírito Santo, eu peço para que Ele me guie no caminho certo. Como é que eu faço isso? Com paciência, com oração, com sabedoria, com a busca na palavra, com a fé. É assim. Então, as outras portas estão aqui? Estão. E Deus não tem tudo escrito assim, é isso o que a Thay vai fazer. É isso o que o Pedro vai fazer. É isso? Não está escrito isso. Está escrito, esse é o plano que eu tenho para Thay. Esse é o plano que eu tenho para o Pedro. Mas o plano da Thay que eu tenho, que é perfeito para ela, ele está aqui. Mas o plano dela só vai ser alcançado e entregue a ela se ela me obedecer, se ela confiar em mim. Eu tenho para ela aqui tudo que eu botei ela na terra para fazer, mas ela tem a possibilidade de entrar nas outras portas, de ir nos outros caminhos. Aí eu posso entrar? Eu posso entrar. Mas se eu confio em Deus, se eu rezo todo o santo dia para que Ele me guie, se eu peço para que eu seja mais Ele menos eu, se eu peço para que Ele possa me guiar nos caminhos, quando Ele fecha aquela porta eu não reclamo. Eu digo, amém, Senhor. Vamos para a próxima. E aí, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude, você começa a entender e aceitar que nada na sua vida não é bênção, que nada na sua vida é castigo. Você começa a ver que são livramentos, você começa a ver que é um cuidado de Deus com você, você começa a ver que pode até ser difícil, pode ser doloroso, pode parecer tudo isso. Mas é Deus que está ali com você, então a sua fé ali pode ser testada e aumentada, o amor por Deus pode ser ali testado e aumentado, tudo isso. Aí o ser humano tem duas opções, ou você cai no lugar onde você questiona Deus pelos planos que Ele próprio tem para sua vida, pelas escolhas que você faz e não combina com o que Deus faz, então por isso que dá muita coisa. E aí você para e você fica questionando Deus, ou questionando a existência de Deus e não sei o quê. E é errado fazer isso? Eu posso dizer para você assim, olha, eu vou te julgar, eu vou falar para você que... Não vou fazer isso. Porque todos nós temos a nossa estrada com Deus. Todos nós temos o nosso caminho com Jesus. Todos nós estamos aqui para aprender diariamente. Então também não se afaste de Deus porque você acha que você errou. Não se afaste de Deus porque você acha que você está desagradando Ele. Olha quantas pessoas desagradaram Ele aqui, porque nem tudo o que Deus permite acontecer na sua vida significa que Ele está se agradando. Então é importante você saber isso. Não se afaste de Deus porque você julga que você não é digna de estar ali, digno de estar ali. Pelo contrário.
Você é digno por isso, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te dizer que você vale muito para Ele, que os planos dele para sua vida são abundantes. Ele quer que você confie nele. Mas como é que você vai confiar nele se você estiver feliz, próspero, sem problemas, sem dúvidas, alcançando tudo que você quer, alcançando tudo? Como é que você vai virar para Deus e dizer: Deus, e agora eu faço o quê? Não vai. Não vamos. Não vamos, porque vai ser tanta bênção, tanta coisa boa, a gente não vai ter tempo. A gente não para fazer isso. Então, se a gente não passa por esses momentos de queda, a gente não sabe como é subir com Ele. Se a gente não passa por momentos de dificuldade, a gente não sabe reconhecer quando a bênção vem dele. Se a gente não passa por esse momento de descredibilizar as coisas que acontecem na nossa vida, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, a gente não chega ao momento de encontro com Ele. E isso aconteceu comigo também na Índia. O momento em que eu desacreditei de Deus na minha vida, a primeira e única vez na minha vida, e peço e oro a Deus que isso nunca mais aconteça, justamente isso eu falei: se o Senhor existisse, eu não estaria passando por isso. Olha a audácia que eu tive de fazer isso. Ele me castigou? Ele me tirou a vida? Ele tinha um plano melhor para mim. Então, quando eu fui dormir, Ele me deu uma ideia. E a partir daquela ideia, que aí veio a minha tatuagem, a partir da ideia que Ele me deu, foi um ato de misericórdia. Ele falou: olha, não me agradou o que você fez. Não me agradou você dizer que eu não te amo. Não me agradou isso. Mas eu tenho tanta misericórdia e te amo tanto que por algo do mundo você vai encontrar uma forma de acreditar em mim. Então Ele trabalhou comigo na minha dor. Ele trabalhou comigo no momento em que eu estava sofrendo. Ele trabalhou comigo no momento em que eu poderia achar que era o fim para mim. E era o começo. E todo dia é um começo. Nessa Páscoa, a minha vida mudou. Eu tive um renascimento em Deus novamente. Eu tive um renascimento em Cristo. Nessa Páscoa, minha vida mudou como eu nunca achei que pudesse mudar novamente. Então, todo dia, todo santo dia, a gente está renovando a nossa vida com Deus. Então, se hoje está difícil, dorme, porque amanhã será diferente. Mas durma com a certeza de Deus na sua vida. Não adianta você dormir pensando no problema, acordar pensando no problema, dormir pensando no problema. Não adianta. Isso aqui não são palavras bonitas, palavras de positivismo. Isso aqui não é nada disso. Isso aqui é a verdade. E é o que Ele fala aqui. Não é o que a Thay está dizendo, é o que Ele disse. Você entende? Então, tenham isso na mente de vocês. Em todos os momentos em que vocês sentirem um vazio, todos os momentos. Quando tá vazio, é porque Ele quer entrar. Mas não adianta Ele invadir você. Ele não vai dizer: vou entrar de propósito, vou fazer isso de propósito, Ele não vai fazer isso. Eu falei pra vocês no começo da live. A gente chega até a porta. A gente gira a maçaneta e convida Ele se a gente quiser. Então, quando você vai numa igreja, quando você vai num lugar que você ouve essa frase, aceitar Jesus, conhecer Jesus, tem muitas pessoas que se revoltam. Eu conheço pessoas que falam: ai, gente, que coisa de ficar aceitando Jesus que esses crentes têm, ou que esses católicos têm. É aceitar, porque quando você abre a porta e pede para Ele entrar, você está aceitando que Ele entre na sua vida. Esse é o aceitar Jesus, esse é o aceitar Deus na sua vida. Você está abrindo a porta que Ele está ali, Ele não muda, Ele está ali sempre. Ele vai estar sempre ali para você, mas Ele só entra se você convidar. E não adianta você abrir uma frestazinha e dizer: entra hoje, sai amanhã e volta na quinta, porque aí a minha vida vai ficar assim, aí eu quero você quando eu estiver aqui em cima. Não. Quando você abre a porta, deixa Ele entrar na sua vida e declare isso todos os dias. Porque tem pessoas que convidam Deus para entrar para a vida, tem pessoas que convidam Jesus para modificar a sua vida e edificar a sua vida com migalhas, dia sim, dia não. Ah, eu vou na igreja só domingo. Ah, eu rezo só aqui, eu rezo só ali. Ah, Tem pessoas que fazem isso. E a gente está julgando? Não, a gente está esclarecendo que se você abre a porta e deixa Ele entrar para todos os dias, a sua vida terá Deus todos os dias. Se você abre a sua porta, convida Ele hoje, manda Ele embora no dia seguinte, quando tiver difícil no dia seguinte, você não vai saber o que fazer. Aí a gente se perde, a gente se afasta, a gente duvida, a gente não teme, a gente não acredita. E se tem uma coisa de todos os pecados do mundo, todos,
Primeiro Testamento, Segundo Testamento, 10 mandamentos, leis de... O que você imaginar, se tem uma coisa que Deus não gosta, é não acreditar nele. Porque quando você não acredita nele, você chama ele de mentiroso. Quando você diz que isso aqui não é verdade, ou quando você diz, não sei, cientistas disseram que aconteceu aqui. Quando você duvida de Deus, você tá chamando ele de mentiroso. Você já parou pra ver que se eu disser pra você que agora, gente, tem um elefante rosa aqui na minha sala. Eu tô vendo um elefante, vocês não estão vendo, né? Porque eu tô numa câmera só. Mas tem um elefante que tá ali agora. Eu tô vendo ele, inclusive, aqui. E, na verdade, se eu disser isso pra vocês, vocês vão duvidar de mim. E duvidar de mim é me chamar de mentirosa. Vocês vão dizer, gente, a Thay tá mentindo, não tem um elefante ali. Não tem como ter um elefante ali. Né? Então, a mesma coisa com ele. Quando ele diz tudo que ele diz aqui, quando ele dá o filho dele pra nós, quando tudo isso acontece e a gente duvida, a gente tá chamando ele de mentiroso. Então, não duvide do que Deus pode fazer pra você. Inclusive, não duvide que um elefante possa estar aqui. Obviamente que não tá, né? Mas ele é Deus. Se ele fizer assim, um elefante vai aparecer aqui. E eu não vou nem ficar falando, porque vai que um elefante aparecer aqui, ou o Caio dura no mesmo momento. Entenderam? Enfim, é isso. Falei, tô até rouca de tanto que eu falei. Vou ler aqui o que vocês estão falando. A busca é diária. É igual o relacionamento de vocês, com as pessoas, é igual a vida de vocês. Tudo é diário. Você faz uma dieta, você começa uma dieta na segunda e vai até o domingo, né? Se você não se sabota, se você não fura a dieta, você vai até o domingo. Você busca o quê? Todos os dias seguir a regra da nutricionista, todos os dias seguir a regra do personal, todos os dias seguir a regra da live que vai te ajudar a... como é que fala? A malhar. Aí Deus te dá a vida, ele tá aqui, deu o filho dele por nós e você não segue também? Então, é buscar. Você busca estar nas regras para emagrecer. Você busca estar nas regras para ser aceito numa empresa. Você busca o seu melhor para o próximo. Você busca... E Deus, você vai buscar todos os dias, em qual momento? Entende? Estou aqui pelo Evangelive. Ai, que amor, Luiz. Tudo bem? Luiz, oi, oi, oi. Arádia. Estão rindo do elefante, né? Entendi. Anne, obrigada, Anne. Franceli. Ai, gente. Que isso. Vocês que são bênçãos maravilhosos na minha vida. Já pararam pra ver que é tão verdade que eu tô falando que se vocês não estivessem aqui eu não estaria fazendo essa live? A gente não estaria conversando, a gente não estaria lendo a Bíblia? Portanto, vocês que têm esse poder todo. Só eu não. Pelo menos deixe Jesus nascer e alimente e cuide de Jesus desde bebê. Aí você verá ele crescendo dentro do seu coração como um filho. Mas verá que ele é o Cristo que te renasceu. Sim. A gente vai chegar no Segundo Testamento, aí eu tenho muita coisa pra falar também, gente. A live tá maior hoje. Tá mesmo? Será que é bom a gente acabar, meu Deus? Tá, e no seu Instagram tem algum vídeo falando do seu testemunho? Não, não tem. Qual o testemunho da minha vida? Sim, não, nunca falei, não. Minha passagem favorita é Mateus 7. Mateus 7. Vou ler. Se ela botou aqui, porque Deus quer que a gente leia, provavelmente. Gente, vamos ler Mateus 7. Mateus 7 o quê? Oi, Gabriel. Boa noite. Ó, vamos ler Mateus 7, daí a gente, né, faz uma oração e a gente finaliza a live, porque vai ficar muito longa mesmo. E daí eu não sei se as pessoas vão continuar assistindo. Eu espero que sim, né? Porque Deus sabe o que faz. Oi, Cadu. Boa noite, Bia. Um monte de gente chegando. Boa noite. Começou, chama o Vitor. Maravilhoso. Gente, vocês são muito perfeitos, gente. Vocês são maravilhosos. E depois eu quero falar disso também, viu?
uma coisa muito séria. Quando alguém... o que está acontecendo? Eu vou falar, prestem atenção, tá? O que acontece? Eu tô vendo muitas pessoas ensinando para as outras que nós não somos perfeitos para que assim a gente possa entender e se aceitar. Se aceite como você não é perfeito, ninguém é perfeito. Aí eu começo a me questionar por que as pessoas, ao invés de focar em querer doutrinar a cabeça do ser humano que ele não é perfeito, ele não usa a mesma energia, o mesmo tempo para dizer que somos perfeitos sim e que você se aceite com a sua perfeição. Por que o ser humano tem essa necessidade de colocar quebrantado o seu valor no mundo, dizendo que você não é perfeito? Deixa eu dizer, você é perfeito sim. Deus te fez e você acha que Deus faz alguma coisa defeituosa? Você acha que Deus erra em alguma criação? Então você é perfeito sim. Se você está numa fábrica de brinquedo, o brinquedo sai imperfeito. Às vezes sai sem um olho, sem a quantidade certa de cabelo, sem um pedaço do braço, sem um sapatinho, a meia sumiu, ou o boneco veio sem a espada, mas você é perfeito sim. Então quando uma pessoa disser, olha, ninguém é perfeito, nós somos perfeitos sim. E mais do que perfeitos, ainda podemos ser santos em Jesus, e Ele declara isso. Então não põe o seu valor no que alguém está dizendo que você não é, só para você ter que aceitar as características que você tem. Característica não é defeito. Eu tenho muitos defeitos, eu sou impaciente, eu sou isso. Isso não é imperfeição. Isso são características. O mundo te trouxe assim, sua família pode ter feito isso, o seu DNA pode ter vindo com isso, mas você é perfeito a ponto de melhorar e evoluir as suas características. Você não é imperfeito porque você não tem isso, não tem aquilo, não existe isso. Deus te fez com tudo. Você veio com olho, você veio com coração, você veio com cérebro, você é perfeito. E a pessoa que tem algum tipo de deficiência física também é perfeito, porque colocou Deus um coração, colocou um cérebro, colocou o discernimento, colocou a vontade, colocou o sorriso. Isso é ser perfeito. Então, quando você ficar ouvindo por aí não é perfeito, fale isso, espalhe isso. Porque as pessoas preferem espalhar que ninguém é perfeito, então se aceite como você é, do que dizer, não, você é perfeito assim como você é. Entende? Fiquei nervosa porque eu lembrei que eu vi uma pregação para sei lá quantas pessoas, não vou falar de nada, não vou falar quem foi, qual é a religião, não, mas eu vi uma pregação da pessoa dizendo, ninguém é perfeito, você não é perfeito. E eu queria entrar naquela tela daquele computador e perguntar, vem cá, então você está dizendo que Deus faz defeitos? Então você está dizendo que Deus cria defeitos e não ser humanos perfeitos? Porque nós somos perfeitos. Característica, caráter, personalidade, tudo isso é algo que nós criamos, nós viemos, nascemos, etc, 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 e vamos evoluindo, aprendendo, vamos com tudo isso. Eu era uma pessoa super, olha, pensa numa pessoa impulsiva, pensa numa pessoa impaciente. Eu vim trabalhando isso. Por quê? Deus é perfeito e me fez tão perfeita que a mesma língua que Ele fala eu compreendo, porque eu busco Ele todos os dias, e Ele foi me ajudando a melhorar. Então, eu não saí de imperfeita para perfeita ou de perfeita para imperfeita. Eu fui melhorando as minhas características. Ok? Somos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Eu purinha, agora estou melhorando. Pronto! E é isso. Aí você imagina que Deus vai descer e vai dizer pra você assim, olha, você não é perfeita. Eu criei algo com defeito. Você não é perfeita. Entende? Então, vamos trabalhar isso, vamos pensar nisso. Porque você para e vê que, se fosse por isso, você ia dizer, nossa, mas Jacó enganou o pai, né? Ele não é perfeito. E por ele não ser perfeito, Deus não fez ele... Veja bem, imagina se a gente fosse julgar as pessoas. Então, assim, não se sintam desse jeito.
Não se sintam não perfeitos, porque alguém disse que é pra você se aceitar sem perfeição, sem ser perfeito, pra você poder aceitar que você é igual a todo mundo. Não sou igual a todo mundo, você não é igual a todo mundo. Somos todos diferentes e cada um aqui está em busca da sua melhor versão mesmo. Minha versão antiga era uma pessoa impaciente, impulsiva. Minha versão nova, porque Deus nos renova, Jesus nos renova todos os dias. Não julgueis para não seres julgados, porque o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes. Exatamente, exatamente. E, gente, isso é um exercício diário. Isso não é assim, a partir de agora eu vou mudar e... Existe isso? Existe. Por que eu falei pra gente não duvidar que o elefante poderia estar aqui? Porque muitas pessoas falam... ele não tá, no caso, né? Mas as pessoas falam coisas não possíveis aos olhos, duvidando do que Deus pode fazer. Eu falei pra vocês ali brincando, mas é muito verdade. Se Deus agora quiser acabar com a minha internet, que vocês não saibam, colocar um elefante aqui na minha frente, ele vai estar aqui. Entende? Sim, Deus é o Deus do impossível aos olhos de qualquer pessoa. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. É por isso que tantas pessoas desacreditam da Bíblia. Como assim um homem construiu uma arca, viveu 400 anos? É por isso que existe a dúvida, a descrença. E Deus detesta isso, porque isso é chamar ele de mentiroso. Deus pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Ele é Deus. Entende? Sejam todos bem-vindos, todo mundo aqui. Gente, eu sinto assim, vocês são tipo família, né? Entra uma pessoa nova aqui, vocês recebem com amor, com carinho, isso é muito maravilhoso. Olha, vamos finalizar essa live, porque já deu algumas horas. Talvez então eu vá... Ah, obrigada, Deus, tá bom. Eu vou dividir então essa live em duas. Pronto, que daí a pessoa vai conseguir... Ai, Deus é muito perfeito, muito obrigada. Porque daí o YouTube, eu posto no YouTube um de 1 hora e um de 1 hora. Porque, né? A gente começou 8h30. Gente, a gente começou 8h30. Meu Deus. Enfim, eu divido a live, tudo bem. Vai ficar só mais um pouquinho, tá? Só mais 5 minutos então. Tá, e você frequenta alguma igreja? Não, não frequento nenhuma igreja. E não sou contra. Acho, inclusive, que faz bem para a nossa criação, né? Corpo, alma e espírito. Acho que é importantíssimo essa conexão do espírito com Deus, porque a partir do momento que a gente corta a conexão do espírito, a alma fica sem sentido e o corpo também. Então, acho que é importante isso, mas eu busco a palavra de Deus todos os dias. Eu assisto palestras, não, eu assisto pregações, eu assisto a missa. Eu não busco quem está pregando a palavra, eu busco a palavra. Eu não me perco diante de onde vou, porque vou e tudo mais. Eu não me fecho em nenhuma doutrina, nenhuma regra, nada disso. Mas, novamente, acho importante, tá? Qual a sua religião? Cristã. Tá, você é linda, não estraga isso. Ai, que amor. Aifa, obrigada. Não estraga isso seria o quê? De me corromper com o mundo, é isso? Ai, olha, eu oro pra isso todo dia. Eu não posso falar que eu nunca farei, porque se Deus ficar achando que eu tô questionando, duvidando que eu possa me corromper alguma coisa, ele vai lá e me faz corromper. Como é que faz? Então eu temo muito a Deus, gente. Vocês não estão entendendo. Por isso que eu tô falando do elefante. Se o elefante estiver aqui, vocês não duvidem. Eu temo muito a Deus. Muito, assim, muito. Vocês possam imaginar, eu temo a Deus. Então, eu nunca falo algo, nunca bato com martelo algo. Porque se ele quiser, no momento de... Calma aí, querido, que eu sou Deus, ele muda tudo. Oi, André, tudo bem? Boa noite. Não estraga a sua beleza? Como é que se estraga a beleza, gente? Não entendi. Enfim. Então é isso, meus amores. Então, gente...
Lídia, obrigada, Lídia. Obrigada mesmo, de coração. Tá me acompanhando aqui, todo mundo. Somos todos uma família aqui. Então, olha só, amanhã, 8h30 da noite, novamente, estaremos unidos para lermos a Palavra de Deus. E amanhã, tiro, porrada e bomba, vamos lá, né? Amanhã a gente continua firme e forte aqui. Obrigada de todo o meu coração por fazerem isso. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, Deus, gente, teve um dia que eu falei assim, Deus, queria tanto te abraçar. Eu falo pra vocês isso, né, porque eu falo isso todo dia quase. Eu falo, Deus, eu quero tanto te abraçar. Daí eu lembro que pra abraçar eu tenho que morrer. E eu ainda quero viver, ainda quero fazer muita coisa. Então eu fico, Deus, calma, eu não quero ainda te abraçar pessoalmente não, mas quero só sentir você assim. Aí se eu tô na varanda ou se eu tô em algum lugar assim, passa um vento, sabe? E aí ele fala, e aí, ai gente, paixão da minha vida, olha. Sabe? Eu fico chocada. Rafael, entrei agora e gostei muito das poucas palavras que eu vi. Amanhã, 8h30. Ah, Rafa, obrigada. É só pra mulheres? Oxe, tá limitando nossa live aqui. Por quê? Aqui é só pra mulheres. Palavra de Deus aqui é pra todo mundo. Pra você, pra mim, pra todo mundo. E pro meu elefante rosa. Tô brincando, eu vou até parar de falar desse elefante, que senão ele aparece mesmo. Não, você seja muito bem-vindo e muito obrigada. Eu sempre faço, Rafael, uma leitura de 1 hora, tá? Porque não fica muito longo e as pessoas conseguem acompanhar depois. Eu tenho várias pessoas acompanhando depois. Então, eu faço de 1 hora. Hoje ultrapassou porque Deus estava esperando você chegar. E todas essas pessoas que estavam chegando. Porque amanhã você vai estar aqui. E todo mundo que está entrando aqui agora vai estar aqui amanhã de novo. Então, Deus tem um propósito do porquê atrasar. Porque vocês sabem que eu realmente eu paro a live com 1 hora. Mas aí olha como Deus é, né? Então, obrigada. E amanhã, 8h30, a gente vai estar aqui. Então, passa para quem... Manda a live para quem você conhecer, para convidar, enquanto a gente começar. 8h30, tá bom? Conheci você através do Evangelive. Você é incrível. Gente, eu sou muito abençoada, sério. Eu vou mandar uma mensagem pros meninos. Dizer, olha só, muito obrigada. Porque, realmente, o Telmo, que não sei se ele tá aqui ainda, mas o Telmo foi lá atrás e vocês fizeram... Nossa, vocês fizeram uma pessoa muito feliz, viu? De coração mesmo. Muito obrigada. Quanto presente que eu ganhei, mais do que eu já tenho aqui. E eu espero do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que eu possa entregar pra vocês a quantidade de amor que vocês entregam pra mim. Isso é indiscutível. Meu Deus. Então tá. Então, ó, vocês anotaram a frase de hoje, né? Que a Fê colocou aqui também, que eu já dei um pin, ó. Deus não fecha portas, Ele me aproxima de bênçãos e dos seus planos pra mim. A gente já viu aqui a história dos poços, já vimos tudo isso. Então, não perca a fé de vocês, não perca nada disso que eu já falei. A live não vai como fala? Hoje vai pro feed, né, Deus? Então tá bom. Hoje vai pro feed, tá? Mas eu vou jogar ela lá pro YouTube. E eu demorei pra colocar as 2 últimas lives no YouTube. Aconteceu um problema interno, mas já foi. Eu já postei hoje. Então vai lá no link lá da minha bio, que lá tem um canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe, veja os vídeos. Todos os vídeos têm uma mensagem na frente. Então você pode se conectar com alguma. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que fale com você. Se assista algum lá que tocar o seu coração. E os vídeos vão indo pra lá. Então a de hoje vai pra lá também. Eu vou primeiro postar no Instagram aqui, aí eu baixo o vídeo no computador, aí depois eu jogo pro YouTube. Então daqui 2 horinhas assim já deve estar no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada um de vocês e obrigada por compartilharem comigo esse momento, por me ensinarem tanto. E amanhã a gente tá aqui, 8h30, tá bom? Que Deus proteja e abençoe todos vocês e fale com vocês todas as vezes para que vocês possam ouvir a voz dele cada vez mais, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.